a vereadora Deia, por 15 minutos, com direito a partes. Boa noite, presidenta dessa casa, vereadora Giovana, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa, excelentíssimos senhores vereadores, o padre Sérgio Luiz de Medeiros, seja bem-vindo à nossa comunidade. Primeiramente, senhora presidente, reforçar mesmo as boas-vindas ao padre Sérgio. Ele está numa comunidade que realmente nós estamos em dívida com aquela comunidade. O vereador Ricardo coloca das nossas ações, mas eu acho que ele tem razão, porque nós precisamos fazer mais, sempre mais. A gente sabe, se a gente for pôr na ponta do lápis a questão de orçamento, a gente vê que os investimentos lá são menores do que são para cá. Mas eu gostaria aqui, é uma pena que o padre esteja no café, mas nós temos uma ótima notícia para ele. E ele está numa comunidade muito guerreira. Quando nós fizemos a audiência pública da Iniciativa Popular, que foi a primeira feita no Brasil, quando o deputado Arlindo Chinaglia, da Comissão Mista do Orçamento, conseguiu passar que os municípios decidissem sobre recursos, uma parte dos recursos do orçamento de 2012, nós fizemos nessa casa, no final de dezembro, uma audiência pública, na correria. Estavam aqui representantes de Dona Catarina, estava aqui o vereador Sérgio, estava aqui o vereador Teixeira, vereador Chicão também, né? Vereador Chicão, vereador Arlindo, se não me engano. Nós fizemos uma audiência aqui, estava aqui a Santinha representando Pitangueiras, tinha bastante representantes do centro, tinha também do Reneville, tinha do Terra São José, mas na discussão, como estava colocado na normativa da Comissão Mista do Orçamento da União, estava colocado que aquela Assembleia decidiria sobre os recursos. E aquela Assembleia decidiu recurso de 300 mil para Dona Catarina e de recurso de 300 mil para Pitangueiras. Eles estavam em maior número e mais organizados que nós, né, doutor Sérgio? E hoje não, dia 28 de fevereiro, saiu a resposta. E a resposta é que do Fundo Nacional da Saúde já tem o número funcional, o nome do órgão, a unidade do orçamento, está determinado para Mairim 600 mil reais, sendo 300 mil para o posto de saúde de Dona Catarina e 300 mil para o posto de saúde da Pitangueiras. Isso aqui nós vamos passar agora para a prefeitura, que é quem vai elaborar o projeto, memorial descritivo, planilha, para dar conta de atender essas duas comunidades. E eu só tenho que felicitar essas duas comunidades, não, doutor Sérgio Teixeira, porque realmente eles vieram aqui naquelas semanas que antecediam o Natal, e acreditaram no que a gente estava colocando, e nós também acreditamos que a Comissão Mista do Orçamento, pela primeira vez na história do Brasil, ia determinar recursos direto para o município decidir, não através de emendas parlamentares, e nós somos vitoriosos. Então, tanto Dona Catarina como Pitangueira já pode contar com esse recurso do orçamento de 2012 da União. E o padre Sérgio já vai embora com essa boa notícia, né, que nós vamos passar para ele essa aqui que nós tiramos do link da Comissão Mista de Orçamento. Outro assunto que eu gostaria de pontuar é a questão da resposta que o prefeito enviou sobre as bocas de lobo da Vila Sorocabana. É uma situação muito séria. Ele responde que vai vistoriar todas as bocas de lobo e desassorear, limpar. É mais grave do que isso, porque nós perguntamos pontualmente sobre o pontilhão. Eu nunca passei no pontilhão em dia de chuva forte, mas quem passou disse que a água atinge 1,20 m de altura. A pessoa que praticamente caiu dentro do bueiro, na boca do pontilhão, ela se machucou toda. E foi na hora da chuva forte. Então, é mais do que vistoriar, é mais do que desassorear a boca de lobo. É começar pelo pontilhão, porque é ali que desemboca boa parte da água do centro. Senão, nós vamos contabilizar coisas piores. As pessoas, não foi uma e nem duas, foram várias, que nos dias de chuva quase foram levadas. E eram adultos, imagina sendo criança. Sobre as respostas do prefeito também, dizer que alguns moradores do Marmeleiro vieram trazer o carnê de imposto de São Roque, porque lembra da divisa? A divisa saiu de um lugar e veio para cá. Mairim que perdeu uma parte do Marmeleiro.
Nós fomos lá, né, vereador André, em reuniões com o prefeito de São Roque e tudo mais. Estamos sempre cobrando. Aos moradores, a gente fala que é uma situação sem resolver, não resolvida. E nós aqui, meses atrás, indicamos que a prefeitura contratasse um geógrafo ou um técnico para verificar exatamente se a divisa está certa ou está errada. Porque não é porque alguém veio e falou que a divisa está errada que ela está errada. Nós já vimos N casos de gente que jura de pé junto que uma divisa está certa e lá na frente está errado. O caso mais emblemático é o de Votorantim e Sorocaba. Sorocaba ficou anos recebendo o imposto do shopping em Sorocaba, Esplanada. Anos. Votorantim foi lá e impetrou uma ação. A divisa estava errada. Porque alguém mancomunado com alguém de Sorocaba e Votorantim, isso há 25 anos atrás, colocou a divisa no lugar errado. Demorou todos esses anos. Hoje é uma briga jurídica e muitos problemas dá, principalmente para os comerciantes. Então, a gente indicou que a prefeitura contratasse um geógrafo especializado em divisa. Agora a prefeitura impetrou uma ação. O prefeito nos avisa que ele, agora no finalzinho de fevereiro, impetrou uma ação contra essa decisão. E nós estamos pedindo aqui à presidenta da casa, desta tribuna, que a gente tenha acesso, esta semana ainda, à inicial dessa medida, para a gente observar em que a prefeitura está se apegando e para passarmos isso para os moradores do Marmeleiro. Nós temos essa dívida com o pessoal do Marmeleiro desde o ano passado. Nós não vamos poder esclarecer tanto quanto uma cópia dessa ação para eles ficarem certos do que eles vão fazer da vida, porque eles estão absolutamente perdidos. Eles não sabem se paga imposto para São Roque, se paga para Painink, se tira outra licença no imóvel. São dezenas de imóveis, são restaurantes, são lojas, são bares, são lanchonetes, são costureiras, todas que estão ali e não sabem o que fazer da vida. O outro assunto que eu gostaria aqui, então fica esse pedido à presidenta da casa. O outro assunto que eu gostaria aqui de colocar é que hoje nós fizemos uma reunião muito positiva nessa casa. Nós convidamos a prefeitura, o trabalho social da prefeitura e os beneficiários do programa de ação de crescimento que está em Mairink, que são 27 casas para pessoas de baixa renda, de área de risco, e mais aquele recurso de 1,5 milhão no Jardim Vitória para melhoria de casas, de quem está em casas de risco, e também para o asfalto, para o esgoto do Jardim Vitória, da parte alta. A prefeitura veio, foi colocado, nós esperávamos a Caixa, infelizmente não pudemos contar com a Caixa, por enquanto, e definimos que semana que vem nós estamos na Caixa em Sorocaba. Porque as casas, elas estão algumas cobertas, outras não. A empresa praticamente abandonou o serviço. A empresa está lá desde 2009. Muitas portas foram depredadas, muitas janelas. E somente indo com os beneficiários na Caixa, acompanhados da prefeitura, que nós vamos desatar esse nó. É um nó que foi dado desde 2009. Qualquer um sabe que, se tiver gente, se tiver material, em 4 meses essas pessoas vão estar morando na casa. Muitas dessas pessoas estão em casa sob barrancos, em casas no meio de uma várzea, em casas caindo. E elas não podem mais ficar. Elas não podem, são crianças que não têm onde fazer lição de casa. É energia elétrica que cai direto, porque tem vazamento, tem problemas. Então, nós estamos irmanados a esses beneficiários, nós estamos nos solidarizando a eles. Vamos a Sorocaba, porque nós temos essa responsabilidade com eles. O recurso é federal, nós entendemos que a Caixa vai liberar se os documentos estiverem de acordo. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos colocar a prefeitura, os beneficiários, para a gente resolver essa questão. E quem sabe, daqui a 4 meses, essas pessoas já estejam nessas casas. Eu acho que a gente vai poder pensar em um horizonte de 4 meses. É o mínimo que nós devemos a essas famílias. Elas vieram hoje aqui, lotaram ali o nosso plenarinho. Elas estão fazendo um trabalho social de geração de renda, se preparando para a nova moradia. O trabalho social está bem encaminhado. Nós vimos que as assistentes sociais da prefeitura, psicólogas, estão trabalhando muito bem essa questão. E isso aí nos enche de esperança. Da nossa parte, cabe a isso. Ir lá bater na porta da Caixa, junto com a prefeitura, e verificar. Porque se for documento que a prefeitura deixou de entregar, os próprios beneficiários vão ouvir.
E nós vamos passar a nossa reivindicação, que aqui foi colocada, que em 4 meses as famílias estejam nessas casas. Porque eu entendo que nós vemos tantos PACs entregues pelo Brasil, de 200, de 1.500, como que aquelas 27 casas ainda não foram entregues? Então, nós vamos, semana que vem, nós temos essa agenda em Sorocaba. A outra questão é dizer que nós realizamos também uma reunião nessa casa, e eu aqui quero de pronto fazer um agradecimento ao vereador Arlindo e fazer um agradecimento ao vereador André. Nós temos a comissão de saúde da casa e eu pedi ao vereador André, quero conduzir a presidência dessa comissão, mas se for possível, e se não for possível, também vou trabalhar da mesma forma. Mas eu tenho certeza que, da forma como nós conduzimos uma reunião sobre álcool e drogas, aí há 10 dias, nessa casa, conversando e ouvindo o que a prefeitura, os técnicos da prefeitura, das áreas diversas, sentem as dificuldades quando chegam a eles uma pessoa viciada em drogas ou em álcool, como é que é feito o encaminhamento, quais as dificuldades que estão tendo, eu acho que foi um grande passo. Eu penso que a Comissão de Saúde pode colaborar e muito nisso, né? Então, eu agradeço ao vereador André, ao vereador Arlindo, o apoio que deu, e que a gente possa realizar outras reuniões e, se for da vontade de Vossas Excelências, que eu fique na presidência da Comissão de Saúde, a primeira coisa que nós faremos é fazer com que a reunião de saúde, para a prestação de contas desse primeiro trimestre, seja num dia à noite, nesta casa, para que a gente possa trazer pessoas de vários lugares que querem colaborar com essa discussão, sejam de igrejas, de entidades. Pois não, senhor vereador? Vereador, é saúde e assistência social, né? Sim. Então não é o doutor Aline, é o Chicão do Flora. André do Bar, Chicão do Flora e Ideia. Ah, sim. Então, eu agradeço o apoio de Vossa Excelência e vamos, sem dúvida, fazer um trabalho. Vamos observar essas contas da saúde do último quadrimestre aqui e, na oportunidade, já sugerir como pauta que a gente possa começar a entender essa questão do álcool e droga e ver onde é que nós podemos, o que nós podemos fazer para o município captar recurso para que possa instalar um atendimento 24 horas sobre esse atendimento específico, álcool e drogas. Porque agora, com o SAMU funcionando no município e com esse Programa Nacional de Álcool e Drogas, algumas cidades já implantando, com a Uniso fazendo um estudo que está fazendo profundo sobre essa questão, eu acho que a gente reúne elementos para a gente começar a entender e começar a dar a resposta que a comunidade quer e começar a se enfrentar esse problema, que ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar e, se a gente não enfrentar, nós vamos ser vencidos por ele. Então, eu acho que a gente já está quase que tardiamente começando. Mas, de outra forma, nunca é tarde demais. Tudo tem sua hora. E eu, como o padre falou aqui, a gente tem que se juntar e talvez ele, com essa força que ele passou no seu falar aqui, até em alguns momentos, chamando a nossa responsabilidade, se colocando como apoio, eu acho que a gente vai reunir um bom grupo para discutir essa questão tão espinhosa, que a gente quase nunca sabe por onde começar. Então, eu termino só fazendo um convite. Amanhã, a Comissão de Meio Ambiente, eu, o vereador Arlindo e o vereador Chicão, nós vamos comemorar o Dia Mundial da Água e o Dia da Itupararanga da seguinte forma. De manhã, às 7h30, vai ter uma caminhada diagnóstica da Escola Gabriel Rocha até Sebandilha. Vai ser com os alunos e a Comissão de Meio Ambiente pretende fazer a primeira caminhada com os alunos, porque aquela escola ela é muito propositiva. Nós tivemos uma discussão ano passado, e vamos dar continuidade amanhã, lá no local. À tarde, às 14 horas, nós vamos estar no evento aqui no SEMEC, comemorando o Dia Mundial da Água, o Dia de Itupararanga, celebrando esse dia numa atividade para os estudantes também, junto com a Saneaqua e junto com o SEMEC. Então, todos estão convidados para a atividade do SEMEC, às 14 horas da manhã. Bom, então eu encerro, senhora presidente, aproveitando a presença do padre Sérgio, renovar aqui as boas-vindas e colocar à disposição e dizer que concordo em grau e em tudo com o que o senhor disse e penso que a nossa responsabilidade é grande, existe e nós vamos fazer o possível para acertar mais. Muito obrigada e boa noite.